Não consigo viver com o celular fazendo barulho. Então, vamos começar oficialmente. Boa tarde. Nós estamos iniciando o primeiro ciclo de debates interdisciplinares do nosso bacharelado em Ciências Ambientais, alocado no Centro de Formação Interdisciplinar. Eu sou a professora Yane Lauer, docente desse centro, assim como o nosso palestrante de hoje, professor Dr. Rubens Elias da Silva. Vou fazer uma breve apresentação dele e, a seguir, eu vou passar a palavra para ele. O professor Rubens Elias é pós-doutor em Ciências das Religiões pela Universidade do Quebec, a Montreal. Ele é doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. E, atualmente, ele é professor associado aqui no nosso Centro de Formação Interdisciplinar. Ele tem experiência na área da teoria sociológica e metodologia da pesquisa em contextos de sociedades do campo. Ele é ainda especialista em sociedades ribeirinhas, com ênfase às populações costeiras e de águas interiores, culturas e práticas sociais. Ele estuda também as populações tradicionais na Amazônia, com ênfase em sociabilidades, práticas culturais e relações com o espaço natural. Questões de conflitos socioambientais, acordos e gestão dos recursos pesqueiros na Amazônia, dentre outras temáticas relativas a esse grande tema. Trabalha também com narrativas visuais, memória social e oralidade no discurso antropológico. E ele é líder do grupo de pesquisa Socioantropologia da Pesca no Baixo Amazonas, que é formalmente vinculado ao CNPq. Atualmente, ele é ainda professor do quadro permanente no mestrado em Ciências da Sociedade, que é um mestrado interdisciplinar, e também no mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, aqui, ambos da universidade, sendo que esse último que eu mencionei é do Centro de Formação Interdisciplinar também. Então, ainda tem mais um detalhe, o professor Rubens também, não poderia deixar de dizer isso, essas pinturas lindas que vocês estão vendo atrás dele na parede, são de autoria dele, gente, uma coisa É o meu maravilhosa. hobby, né? Meu hobby. Então, os momentos a seguir estão com ele. Eu vou compartilhar a tela. Rubens, assim que Certo. você quiser que eu vá passando os slides, é só você ir me Eu... sinalizando que eu vou transferindo para Certo. você, tá bom? Certo. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar inaugurando, estreando o ciclo de debates interdisciplinares do BICA, do CFI. O nosso ciclo de debates tem como objetivo fomentar o compartilhamento de saberes, fazer comunicações de pesquisa, né, fazer comunicações de pesquisa. Então, é um momento em que os alunos do BICA e toda a sociedade acadêmica e comunidade, ela pode participar e ficar a par do que nós, acadêmicos, estamos fazendo enquanto pesquisadores, o que nós estamos desenvolvendo, quais contribuições nós estamos trazendo para a sociedade a partir dos nossos estudos e pesquisas. E, nesse momento, eu me propus, né, a iniciar o ciclo de debates interdisciplinares com uma questão fundamental no nosso debate interdisciplinar, que é entender as relações entre os espaços naturais, a sociedade e como esses fenômenos, esses eventos podem ser compreendidos dentro de uma proposta analítica complexa, né? Então, nós, professores do CFI, já nos pegamos muitas vezes discutindo a questão da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é uma demarche de pesquisa, é uma abordagem de compreensão dos eventos que está além das disciplinas. As universidades modernas, elas surgem com a proposta de separar os saberes
nos seus campos de atuação. Na nossa primeira aula de SND, eu falei para vocês o que viria a ser objeto, né? Cada ciência ela tem um objeto, tem um recorte analítico, aquilo que é de interesse precípuo a ela e que dá a razão de existir dessa ciência, né? A psicologia estuda o comportamento, a biologia estuda a vida, né? A sociologia estuda os arranjos comunitários, e as ciências disciplinares, elas marcam o mundo moderno, né? As ciências modernas, elas são, por natureza, disciplinares. Só que com o avanço da tecnologia e o avanço da técnica ao longo de todo o século XX, começaram a ser esboçados e construídos novos tipos de problemas. E é isso que nós vamos conversar e debater na palestra de hoje. Eu estou bem TikToker, mas eu acho que é importante ter essa linguagem, né, para os alunos compreenderem o que nós estamos falando. Você pode, nós vamos passar pela questão dos espaços naturais, né, a discutir espaço natural, discutir o que é a etnociência, o que é que ela se propõe, por que ela surge, e, por fim, eu proponho a ideia do que vem a ser conhecimento colaborativo. Tá? Vamos lá. Para nosso começo de conversa, os fundamentais conceitos de sociedade e natureza, né? Eu tenho graduação em jornalismo, mestrado e doutorado em sociologia, mas o meu objeto de pesquisa, por si só, ele sempre foi interdisciplinar, porque a sociologia, ela estuda as sociedades urbanas. E eu, desde a graduação, tenho estudado sociedades rurais e comunitárias, com arranjos comunitários. Então, o meu objeto, por natureza, era um objeto mais para o campo da antropologia, né? Eu lembro que quando eu falava lá na Paraíba que estudava comunidades ribeirinhas, os sociólogos mais duros da sociologia do trabalho olhavam para mim assim meio com aquele olhar assim de estranheza. O que é que esse rapaz está fazendo aqui? A resposta é bem simples. Eu não tinha condições financeiras de fazer uma pós-graduação fora de João Pessoa. Eu não tinha condições de sair para o Recife, de sair para o Rio de Janeiro ou a Bahia para fazer uma pós-graduação em antropologia. Então, eu tinha que me satisfazer mesmo estudando com os professores lá, que eram fora da caixinha, né, os professores mais interdisciplinares, como a Simone Carneiro Maldonado, o Adriano de Leon, um abraço para vocês. Então, assim, a minha formação, ela parte disso. Ela parte desse interesse de estudar eventos que são, por sua natureza, interdisciplinares, né? Então, o que é sociedade? A sociologia, ela surge para dar resposta a essa pergunta, né? A sociedade e seus processos de associação e comunitarismo. Os homens, por natureza, como fala a sociologia, eles tinham a necessidade de viver em grupo, de viver em sociedade, né? A sociologia antiga, né, de Auguste Comte, ele fala assim, nós somos seres, por natureza, sócios, nós somos seres gregários, nós temos necessidade de viver em grupo, né, para diminuir a sensação de perigo frente à natureza. Nós tendemos a ter necessidade de cooperar para viver de forma ótima, né? Vou falar agora bem dentro da biologia. E esses processos de associação, eles tendem a se transformarem ao longo do tempo. Ou seja, o homem, os seres humanos, eles são capazes de desenvolverem a cognição. Esse processo de nos percebermos diferentes daquilo que está fora de nós,
Então, nesse primeiro momento, eu vou dizer que tudo aquilo que está fora de nós, né, nós denominamos como natureza, e o homem tende, né, tem habilidades para dominar a natureza, com artefatos, né? No momento típico, assim, ilustrativo, nós poderíamos dizer que o homem começa a manejar pedra, a manejar os galhos de árvore para alcançar os frutos mais altos de um arbusto, né? A necessidade de se alimentar, a necessidade de acasalar, né? A ideia não era nem o conceito não seria nem acasalar, mas de abrigar-se do frio e do calor. Olá, Robson, seja bem-vindo, querido. De proteger-se do calor, de proteger-se do frio. Então, essa necessidade humana, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Esse desenvolvimento ao longo do tempo é o que nós vamos denominar de história, né? A sociedade ela vai surgindo e o homem descobre o tempo. Ele descobre o tempo através da sucessão das estações do ano. Ele observa, né? Ele observa a sucessão da natureza e começa a perceber que há um ciclo, né? Que há um ciclo que se repete ao longo do tempo. Então aí é o que nós vamos denominar de tempo natural, né? E há sociedades e indivíduos que passa a ser uma questão extremamente importante nas ciências humanas, que são o seguinte: as sociedades elas são compostas de indivíduos, né? E esses indivíduos são dotados de comportamentos. Os comportamentos, na ordem da emoção e da psique, são objeto de interesse de estudo da psicologia. É a psicologia que vai se interessar a entender como a psique humana ela reage a constrangimentos externos e internos. A sociologia diz, ora, para nós entendermos esse conjunto de elementos, é necessário que nós entendamos a regularidade e a ordem que esses fenômenos se processam ao longo do tempo. A sociologia, ela é histórica. E a psicologia também, porque o comportamento humano ele vai se transformando, vai mudando ao longo do tempo. Ah, Leni, seja bem-vinda, Leni Silva Abreu. Então, só que os indivíduos, eles mudam ao longo do tempo, né? E isso é um objeto de interesse, de estudo do Emile Durkheim, né? Nessa pandemia, eu vi de tudo, né? Além de trabalhar. E eu descobri um canal maravilhoso no YouTube de um australiano que mora no meio da floresta lá no sul da Austrália e que ele constrói a casa dele no meio do mato sem nenhum tipo de tecnologia. Vocês conhecem esse canal? É extremamente visitado. Tem, assim, 26 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. Então, ele vai mostrando como faz panela de barro, como faz um... Gente, isso é um achado para quem é da antropologia, quem é das ciências humanas, porque a gente começa a observar como se dão esses processos dessa relação entre indivíduos e natureza, e como ele vai tirando dali condições que torna capaz a sobrevivência humana em ambiente adverso, né? A natureza na filosofia moderna, eu coloquei aqui esse ponto porque eu acho que é importante eu pontuar para vocês. A natureza na filosofia moderna, ela é vista e percebida como um meio. Depois eu passo para vocês no grupo. Natural skills. Uma coisa, primitive natural skills. Né? Skills que significa habilidades. Habilidades primitivas, uma coisa assim. Eu aprendi muito nesse canal. Inclusive, eu quero
trabalhar com produção de cerâmica, viu, Yane? Pegar o barro, mexer no barro, para entender esse processo mental da relação entre pensamento e prática. Isso é fundamental no nosso curso. Quem trabalha com interdisciplinaridade, quem trabalha com natureza, tem que se interessar por esses processos, para entender como é que é possível a vida em sociedade. Como é que é possível a vida em sociedade? Porque a gente começa a comprar panela pronta no mercado, a gente compra panela, compra garfo, nós compramos tudo muito pronto, e a gente perde esse fio que nos liga ao que nós denominamos como natureza. A gente perde esse elo, a gente vai tornando tudo muito automático, aí chega um momento que a gente não se pergunta mais como é que nós chegamos à panela, como é que nós chegamos ao garfo e à colher, como é que nós chegamos à faca, por que é que nós utilizamos a faca? Por que é que nós comemos o alimento cozido? Isso são perguntas que a gente não se faz no dia a dia. A natureza na filosofia moderna, ela é vista como um meio. Ela é vista como um meio a satisfazer as necessidades humanas. Então, se você lê a sociologia durkheimiana, se você lê a filosofia marxista, se você lê a sociologia weberiana, você vai ver que os três são racionalistas. Eles veem a natureza como uma coisa que está ali para nos servir. Para servir ao grande empreendimento que é a racionalidade humana. O Weber é o único que vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim. A natureza, ela está lá fora de nós. Nós estamos aqui criando esse mundo técnico, esse mundo racional, mas entre a natureza e nós há um vazio. Esse vazio, o Weber vai dizer que é essa... Olha só, ela encontrou. Muito obrigado, Ana Carolina. Ana Carolina é aluna do doutorado, foi minha aluna no PPGCS. Ela frequentava a minha sala lá do CFI, que é vizinha da Iane. Então, nós passamos tardes e manhãs a fio lá, né, Ana Carolina? Escrevendo artigo, conversando, trocando ideias. Então, a natureza na filosofia moderna, ela... Oh, que coisa boa, Ana Carolina, que bom você estar aqui presente. A natureza, ela é apenas como suporte, um reservatório onde a sociedade tira dali os seus meios de existência, né? Eu até coloquei aqui embaixo, ó, a natureza como veículo de suporte para a manutenção da vida humana, né? Então, é esse contínuo entre saber acadêmico e vida social, ela é uma coisa, é complicado, porque o que se constrói na sociedade, na universidade, ela reverbera no meio social. Então, por muito tempo, a filosofia positivista do Auguste Comte e o Émile Durkheim reverberaram na nossa sociedade, né? E em muito também o historicismo e a filosofia racionalista, primeiramente que a filosofia ela não considera a natureza como algo capaz de estabelecer diálogo com a sociedade. A filosofia racionalista acredita que a natureza ela é capaz de se autorregenerar sem a nossa intervenção. Só que chega ao século XX e ele nos traz algumas perguntas, ele nos traz provocações que essa sociologia, essa filosofia positivista, ela não é capaz de responder, que é o seguinte: se
a natureza ela é capaz de se recompor, por que é que sociedades no seio da Europa demonstram uma completa exaustão dos recursos naturais e o seu correspondente desgaste, né, dos recursos pesqueiros, dos recursos florestais, dos recursos hídricos, né? A Inglaterra é um exemplo disso no início do século XX, né? Porque a Inglaterra ela foi o baluarte da Revolução Industrial na Europa, a França foi o baluarte da Revolução do pensamento, do idealismo dos direitos humanos e do iluminismo, né? Então, o século XX, ele nos traz um grande, um grande cenário, né? Um cenário que coloca em questão os limites do conhecimento humano. Eu deveria ter colocado isso no slide, mas não coloquei. Os limites do conhecimento humano e como o conhecimento humano ele é extremamente ele oferece perigo e limites éticos à, à natureza e os seus prolongamentos. Mais à frente eu vou explicar o que seria prolongamento, não é? Então esse debate é um debate que vem no pós-guerra, né? No pós-guerra, e principalmente nos calorosos anos 60, né? Com mais de 68 na França, e que vai trazer em debate a exaustão desses recursos dentro do modelo da sociedade capitalista e dentro do modelo das sociedades socialistas no leste europeu. A União Soviética, assim como os Estados Unidos, danificaram muito os recursos naturais. Eu até falei na minha aula do concurso da UFOPA, eu bem lembro, quando eu cito o Mar de Aral, no Uzbequistão e Afeganistão, né, que fica ali na fronteira, o grande cultivo de algodão na União Soviética, que roubou completamente grande parte do recurso hídrico do Mar de Aral, e o Mar de Aral hoje está completamente desaparecido, sumido do mapa. Então, tem um livro bastante importante para quem se interessa por pesca, que é Pescadores, Trabalhadores e Camponeses do Mar, do Antônio Carlos Diegues, que ele faz um recorte histórico importantíssimo da pesca, mostrando como o mar foi extremamente depredado ao longo do século XX pelos barcos japoneses, russos e da China, né? Como os mares do mundo todo teve uma grande retração dos recursos pesqueiros a partir da pesca industrial, né? As ciências sociais modernas e a concepção da natureza. As ciências sociais, elas vão se realinhar dentro desse tabuleiro a partir dos anos 60, né? Em 72, a importante reunião da ONU, né, Brundtland, onde vai discutir a questão ambiental. O ambiente passa a ser objeto de interesse e de discussão dentro da universidade, nos seus mais diversos campos, para discutir quais são os limites da intervenção social, quais são os limites que a natureza nos coloca, no sentido de respeitar esses recursos humanos, perdão, esses recursos naturais, porque eles são importantíssimos para a nossa permanência como... Olha, o Otton está falando aqui no bate-papo, né? A exaustão dos recursos, a pesca das baleias cachalotes para extração da gordura e iluminar cidades ao século XIX, creio eu. Eu não estou conseguindo ler, Yane. Século XVIII.
das baleias cachalote, não é? A gordura foi importante não só para iluminar as cidades, mas para a construção das casas no Brasil colônia. Paraty é um exemplo disso. Paraty foi um importante porto, né, de escoamento da extração e escoamento da gordura da baleia. Um outro exemplo é a pesca da baleia minke na Paraíba, que ocorreu até os anos de 1985. Desde então, foi proibida a caça da baleia na Paraíba. Obrigado, Otton, por esse comentário, né? Tiago e Eleonora vão vir para a aula, né? Estão finalizando a aula. A concepção da natureza muda após os anos 60, principalmente com os estudos. Os estudos avançam, né? Os estudos interdisciplinares avançam a partir dos anos 70 por conta desse movimento institucional global que passa a discutir a necessidade de se pensar ciências interdisciplinares, porque as ciências duras, quando a gente fala em ciências duras, nós estamos falando em ciências disciplinares como a economia, como a biologia, como a contabilidade, como a administração, como a própria sociologia, e dizer assim, essa concepção de natureza, ela é colocada para nós como dever ético. Passa-se a se pensar, a se discutir novos modelos de sociedade que possa coexistir com o capital natural. A gente já não vai mais falar em recurso natural, nós vamos falar em capital natural, vamos falar em a natureza como um elemento fundante e importante para se pensar a sociedades humanas, né? Essa concepção de natureza ela vai mudar. Eu sou um leitor assíduo de Bruno Latour, pensador francês da atualidade, do antropólogo Philippe Descola. Vale pontuar que a antropologia já vem desde os anos 40, justamente lá em a Baleia Minke, em Santarém, aquela comunidade, Piquiatuba, né? Ela foi presa lá em Piquiatuba, né? Eu conheço essa comunidade. As concepções de natureza elas vão ser realocadas, repensadas, e essa ideia de humano ela vai entrar em crise, né? De homem vai entrar em crise, e do seu lugar a proposta de humano e dos não humanos. Quando a gente fala de não humanos, nós não hierarquizamos mais a natureza como uma coisa inferior a nós. A natureza ela fica em par de igualdade para se pensar essa relação entre sociedade e natureza. Tu podes passar, Yane. Por favor. Dois modos diferentes de se pensar a natureza, né? Sociologia e antropologia. A sociologia, no seu nascedouro, ela pensa a natureza como algo que está dado, que está fora de nós e que serve a satisfação das nossas necessidades biológicas e sociais. A gente sente fome, não é? Nós sentimos fome, nós sentimos sede, não é? Isso são necessidades biológicas. Agora, como nós satisfazemos a nossa fome, como nós satisfazemos a nossa sede, aí já são necessidades sociais. Por exemplo, é aí que é o campo de interesse da antropologia. Nós comemos, mas nós comemos de forma diferente. Nós manejamos os alimentos,
mas nós manejamos de forma diferente. Então, aí é o campo da cultura, que é o campo de interesse da antropologia. Como é que nós manejamos os alimentos? A farinha produzida na Amazônia é diferente da farinha produzida no Nordeste brasileiro. Então, vou usar um termo em francês, esse savoir-faire, né, esse saber fazer, é o que vai tornar as sociedades ricas em sua diversidade cultural, que é o nosso conteúdo da aula de amanhã em SND, onde nós vamos falar, abordar como a diversidade cultural ela é importante e, ao mesmo tempo, desafiadora para a construção de um conhecimento interdisciplinar. Por quê? Porque a diversidade cultural ela vai nos mostrar que é possível coexistir diferentes modelos de sociedades e comunidades. A sociologia, ela pensa a sociedade urbana, os grandes agrupamentos humanos, o mundo do trabalho, o mundo das associações, o mundo da política. Isso é o campo de atuação da sociologia. A antropologia, ela vai se interessar e se debruçar. Pronto, ela vai se debruçar nos estudos comunitários, né? Nos estudos de pequenas sociedades, né? De sociedades não ocidentais. Só que isso vem mudando ao longo dos últimos anos, né? Desde os anos 90, a antropologia também tem entrado no mundo urbano para se compreender e estudar os agrupamentos humanos em pequena escala. Vocês podem pensar assim, nossa, Rubens fez um pós-doutorado tão diferente em Ciências das Religiões. É porque eu estudo um campo da antropologia que nós denominamos de não humanos. E eu me interesso por natureza. E eu, quando pleiteei, né, o meu estágio de pós-doutoramento lá no Canadá, eu fui para a UQAM, né, supervisionado pelo Laurent Jérôme, ele é ligado ao bacharelado e pós-graduação em Ciências das Religiões. A antropologia em Montreal é na Universidade Estadual de Montreal, a UDEM. Né? Delane pode me confirmar isso. Mas são campos muito próximos. Na verdade, hoje as Ciências das Religiões se configuram como um campo de conhecimento, mas ela desde o seu nascedor, ela está lá como uma das áreas de especialização da filosofia e da antropologia. Pronto, pode passar, professor Iane, por gentileza. A ONU, por exemplo, né, descreve aqui o Otton, em 2000 estabelece os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM, com 8 objetivos, mas focando na questão da fome. Desde 2015 existem os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que amplia as metas para a questão ambiental, direitos humanos, igualdade de gêneros, dentre outros, juntamente por conta da necessidade de dialogar os temas de forma interdisciplinar. Conceito célebre de sociedade versus comunidade, eu já falei anteriormente na lâmina anterior, as relações entre o tradicional e o moderno. Eu penso que é um ponto interessante para nós pensarmos, porque nós aqui na Amazônia, nós dialogamos o tempo todo com essas duas categorias, elas estão aí fora, à mostra para nós, né? O tradicional e o moderno. O que é o moderno? O moderno, nós poderíamos pensar tudo aquilo que é advindo do desenvolvimento da Revolução Industrial, o mundo dos objetos. Isso é o moderno. O moderno é o que o Anthony Giddens vai falar de sistemas peritos e de sistemas abstratos. O que são sistemas peritos? São sistemas altamente especializados, oriundos de conhecimentos técnicos. Vou dar um exemplo. O celular. O celular é um sistema perito.
ele é fruto de estudos altamente especializados e que, para você manejá-lo, você necessita saber mexer no teclado, interagir no WhatsApp. Muito embora você não seja obrigado a entender de engenharia mecatrônica. Você não é obrigado a entender de engenharia tecnológica, de entender de software, hardware. Isso não é de requisitado. Mas esse celular, ele é oriundo de uma inter-relação extremamente profunda e colaborativa das mais variadas áreas de conhecimento humano. O tradicional, por sua vez, é aquilo que é produzido a partir dos costumes, é aquilo que é produzido através do saber que é transmitido através do boca a boca, né? O tradicional é aquilo que nós aprendemos através da relação que estabelecemos com os outros, vivendo em grupo. O saber fazer tacacá é um saber especializado, né? Mas, ao mesmo tempo, é um saber que ele não é ensinado na universidade. Ele é ensinado na cozinha de casa, ou na banca na frente de casa. Você vai... Agora, isso é fruto de uma contribuição milenar. O manejo da mandioca, como plantar a mandioca, como domesticá-la. Vocês acham que foi fácil manejar a mandioca? De forma alguma. Muitos agrupamentos humanos morreram tentando domesticá-la, porque ela é um tubérculo venenoso, não é? E as sociedades ameríndias, elas foram, pré-colombianas, elas foram extremamente ardilosas e argutas quando aprenderam a manejar a mandioca de modo a aproveitar tudo que vem dela. Né? A maniçoba, aquele alimento saborosíssimo que eu amo, é fruto desse manejo que foi aprendido de forma milenar, né? O tradicional, ele é apropriado, sistematizado e é o objeto de estudo das ciências ambientais, e é nessa categoria aqui, ó, do tradicional, é que vão surgir as etnociências. Olha só que coisa legal. As etnociências, elas surgem para entender o tradicional. Será que o tradicional é o que a gente chama de folclore? Não, de forma alguma. O tradicional, ele não é do campo do folclore. O tradicional, ele é campo de interesse do saber popular, da cultura popular. Vou até colocar aqui no chat, né? O tradicional, ele tem em si toda uma sistematização do pensamento, ele tem toda o que nós poderíamos falar assim, de maneira bastante vulgar, de uma observação continuada e contemplativa da natureza. Essa observação, ela possibilitou o manejo desses recursos, o manejo desse capital natural em favor das comunidades. Né? O tradicional, ele passa a ser objeto de interesse das ciências ambientais a partir do momento que diz assim, como é que os indígenas produzem essa canoa com apenas um tronco de madeira? Como é que eles retiram essa madeira da natureza? Por que eles retiram essa madeira e não outra? Isso é fruto de um conhecimento dado pela observação, dado através da partilha ao longo das gerações, para entender qual é a madeira que é mais propícia, mais duradoura, em contato com a superfície da água. Todo mundo sabe que a água, ela é um solvente universal. Olha, tá vendo que eu não faltei às aulas de ciências?
Lembrando que minha nota mais alta no vestibular foi física e química, viu, professor Iraceni? Tava tudo muito... Eu adorava química orgânica. Eu adorava química orgânica. E da biologia, o campo que eu mais assim, se eu fosse biólogo, eu ia entrar no mundo da botânica. É o solvente universal, a água, né? Ela dissolve tudo, né? A água, ela é isso aí, mas não vou me alongar não, porque eu também não sei, né? Que aí a gente vai entrar no pH neutro, pH ácido. Eu estudei tudo isso, viu? Olha, o ensino médio foi muito bom. Eu estava falando da canoa, né? A construção da canoa. Ora, isso pode ser objeto de interesse da engenharia naval, pode ser objeto de interesse da arquitetura, de uma etnoarquitetura, de uma etnoengenharia, né? Inclusive, eu tenho um vídeo sobre construção de canoa discutindo justamente etnoengenharia. Eu posso passar para vocês, pessoal do Bica. Como se a construção das habitações, a produção dos alimentos, né, a agroecologia, não é? Então vamos lá. As fronteiras móveis, fluidas, interdependentes entre o tradicional e o moderno. Gente, a gente quando separa tradicional e moderno, ela é uma tipificação meramente metodológica. Nós separamos essas duas coisas, assim, tradicional e moderno, é para que nós compreendamos e entender, para nós entendermos esses dois prolongamentos, mas que eles estão o tempo todo dialogando. Tá? Essas fronteiras são muito móveis, elas são fluidas, elas se chocam, elas são dialogantes. A gente vê isso muito em Santarém, a gente vê isso muito nas comunidades, como essa fronteira entre o tradicional e o moderno, elas não são fixas, elas estão o tempo todo sofrendo influência entre uma e outra, né? As tipificações de Durkheim e Max Weber, né, da sociedade e da comunidade, né? Durkheim, a sociedade tradicional, o Durkheim, ele faz um paralelo de uma sociedade ele chama de solidariedade mecânica. Deixa eu desligar aqui. A solidariedade mecânica seriam aquelas sociedades em que as representações coletivas, elas são tão fortes que o indivíduo não aparece. A maneira como a sociedade se pensa, que ela cria para ser, agir e pensar, ela é tão forte que ela achata qualquer possibilidade do indivíduo surgir a partir dali. Por exemplo, né, a gente usa a gente vê muito nas redes sociais uma tipificação de solidariedade mecânica muito vulgar, mas que vale a pena ilustrar e que para que vocês possam pensar isso aí, que é aquela comunidade pequena onde você faz uma coisa, todo mundo sabe no mesmo dia. E fica aquele fala-fala, fica aquele bate-boca, aquele cochichinho. Olha só o que fulana fez, que coisa errada. Não adianta dizer que você não se incomoda. Você precisa de muitos anos de terapia para você sair dessas representações coletivas. Mas a gente se incomoda. Vá para uma festa e ficar todo mundo olhando para você assim. Aí você começa a dizer assim, eu como tenho um alto grau de paranoia, eu ia dizer, por que essa pessoa está falando isso? Por que você riu? Eu sou desse jeito na aula. Por que você está rindo? A minha autoimagem, como é que eu estou passando a minha autoimagem? Né? Nas sociedades de solidariedade orgânica, o trabalho ele está tão dividido, ele está tão seccionado, que as pessoas, que possibilita que os indivíduos surjam. As pessoas não têm tempo
para observarem as vidas das outras, de exercer uma força gravitacional maior. Nas comunidades pequenas, a força gravitacional é imensa. Quem trabalha com pesquisa de campo em comunidade sabe muito bem o que é isso. A observação, o olhar alongado pela janela, o que é que essa pessoa está fazendo aqui, o que ela veio fazer. Olha que professora estranha, ela não quis comer a nossa farinha, por que será? Né? Então, as tipificações. As tipificações weberianas, Weber já vai falar de processos de relação, né? De processos de relação. Weber fala de sociedade, ele fala de comunidade, e comunidade ele vai dizer que são processos associativos que eles vão ser organizados a partir de associações, a partir da igreja, que são os grandes polos onde vão aglomerar indivíduos que vão dar sentido a esse conjunto de ideias. Weber não fala de igreja como uma coisa física. Weber fala de igreja como uma coisa que é mental, que está na cabeça da gente. Que a gente sai de casa do domingo à tarde e que vai se encontrar na igreja. Todo mundo sabe que ali é um momento em que você vai se encontrar para obedecer determinados ritos. A mesma coisa é a escola. A escola, ela tem determinados ritos. E todo mundo que está ali, ela já internalizou. Ó, tá vendo, Leni? Leni não tinha pensado nisso. Ela mora no Salvação, né? Lá na rua Bacurau, na rua... Tem a Bacurau, tem a Pipira. Acho lindos os nomes da rua de Salvação. Eu conheço Salvação. Né, ó? Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo, e a fofoca, ela é um mecanismo social importante, não é? Porque o nosso dever como pesquisador é desnaturalizar esses conceitos usuais. A fofoca ela é importante para exercer o controle da vida social. A fofoca está presente, a fofoca ela é um elemento importante de... E Anne está morrendo de rir. Né? Não tinha pensado nisso, tá vendo? Mas é. O Hobsbawm, ele vai dizer que tradição... Eu coloquei o Hobsbawm, que ele é importantíssimo para a gente pensar essa categoria. A fofoca ela é importante. Né? Quem diz que não fofoca está mentindo. Todo mundo fofoca. A fofoca ela é importante para exercer esse laço social de estabelecer um vínculo entre mim e os outros, e dos outros para mim, né? Então vamos lá. O Hobsbawm vai dizer, tradição é uma mentira. A tradição é uma coisa criada e inventada. Olha só que coisa interessante. Até aí, eu vinha falando de tradição como uma coisa arraigada, que vem ao longo do tempo. O Hobsbawm vai dizer, não. Transmite informações, né? Nas minhas aulas lá do mestrado, Ana, eu falo assim que a antropologia é uma fofoca qualificada. A gente vai para as comunidades coletar as informações e dar um verniz bem teórico, bonito, para quê? Mas vamos lá. O Hobsbawm, ele vai dizer que a tradição, ela é o tempo todo reavivada pela geração do presente. Ela é reapropriada, ela é reorganizada. Eu não vou usar o verbo ressignificar, porque eu tenho urticária desse verbo. Ressignificar, para mim, já perdeu totalmente sentido. O Hobsbawm vai dizer que isso que nós denominamos de tradição é uma coisa recriada, reapropriada e repensada na geração do presente. Você não vai encontrar uma indumentária de uma cultura polinésia, de uma cultura no Ártico. Você não vai encontrar uma indumentária feita no presente, tal qual ocorreu no passado, não. Ela vai ser reapropriada,
ressignificada a partir dos engajamentos do momento presente. A tradição, ela vai sendo reorganizada, ela vai sendo realocada. Não é aquela coisa antiga, macerada, fedendo a naftalina, longe disso. A tradição Iana, a gente tem que usar esses elementos para a conversa ficar atrativa. Se ficar muito acadêmica, eu dei aula há muitos anos no ensino médio e no ensino fundamental, de primeira e segunda fases. Então, Iana... Tá. Então, o Hobsbawm, ele, no livro dele, A Invenção da Tradição, o Hobsbawm, ele vai estudar os reis da Inglaterra. E ele vai dizer assim, olha, a realeza inglesa, ela nos passa a ideia de que a tradição dos ritos, porque tudo ali é rito, né? Pedir em casamento, o casamento real, o jantar real, o jantar para receber uma autoridade estrangeira, tem a caça da raposa, os lordes da ordem da jarreteira. O Otto deve estar adorando essa parte da minha fala. Então, tudo isso ele vai dizer que surgiu no século XVII e foi sendo criada, dando todo aquele verniz de ser uma coisa antiquíssima, de ser um rito que vem lá dos... Não, é do século XVII. Foi sendo criado para dar essa ideia da realeza como uma ordem distinta e diferente dos plebeus, né? Então vamos lá, que no inglês tem um termo para isso, que é gentry. Gentry, que no português a gente apropriou como gentalha. Pode passar, professora. As naturezas. Por que eu coloquei as naturezas no plural? Porque não há natureza no singular. Quando a gente está pensando em pensar, quando a gente se refere... Olha só, aqui no Brasil dizem que algumas casas do Centro Histórico de Minas foram construídas no regime de Vargas, foram feitas com um arquétipo antigo para aparecerem da época colonial. Tem um pesquisador do Rio de Janeiro, o Reginaldo Gonçalves, antropólogo, muito bom livro, um livro dele, que ele estuda os Bororo do Mato Grosso. E ele diz que levou alguns indígenas que trabalhavam com artefatos, indumentárias indígenas, tal, para conhecer um museu no Rio de Janeiro, onde Rondon e o Roquete Pinto, eles pegaram várias e várias e várias indumentárias de diversas etnias indígenas do norte do Brasil e levaram para o Rio de Janeiro para ilustrar um museu, bem nos moldes dos anos 40. E ele diz que o indígena ficou encantado com as indumentárias da cultura dele, ficou encantado e voltou para o aldeamento, né, e contou para a comunidade o que tinha visto no Rio de Janeiro, mostrou diversas fotografias das indumentárias e tal, e procurou, né, se inteirar do que tinha, quem foi que fez aqueles artefatos, né? E Reginaldo Gonçalves falou que tempos depois ele voltou lá no aldeamento, né? Que os bororos vivem em aldeamento. Aí o cara chamou ele e disse assim: olha só essas indumentárias que eu fiz baseadas naquelas peças que estavam no museu. Olha o tradicional aí sendo reinventado. O tradicional no imaginário, como é que ele é reapropriado e dado um novo tom, né? Ó, as naturezas, o pensamento ameríndio, né? Como é que os indígenas, eles pensam e concebem a natureza?
A natureza, ela é um prolongamento, uma extensão das ações humanas. No Canadá, eu li um livro muito bom de um antropólogo canadense, o Edouard Kohn, que ele fez um trabalho, a pesquisa de doutoramento dele foi numa comunidade indígena no Equador, onde ele estuda as relações dessa comunidade com o jaguar, que na Amazônia a gente chama de pantera, na Amazônia brasileira a gente chama de pantera, né? Do jaguar, né? E ele faz um trabalho de uma genialidade sem tamanho, viu, meninos do Ciências Ambientais? O Edouard Kohn, ele vai estudar semiótica e as tecnologias de informação e comunicação para compreender a comunicação entre os indígenas e... Gente, eu estou falando pantera. Pantera. E a pantera negra, né? E tem a pantera que é parda e tem a pantera negra, né? A pantera, e ele vai falando, ele vai porfiando ao longo do livro como signo, significado, significante, referente, sinal. Todas essas categorias, elas vão sendo manejadas de modo a entender como o aldeado sabe que a pantera está próximo da aldeia, que não pode dar as costas para ela, que tem que olhar sempre no olho, de evitar determinadas ações, porque a pantera, ela seria uma outra roupagem de um ancestral. Então, assim, por isso que eu estou falando de natureza no plural, porque a natureza, eita, Iracene, a natureza, ela tem vários prolongamentos. Iracene, antes que tua bateria caia, você que é especialista em formigas, é a relação que os Sateremauer têm com as formigas nos ritos de passagem da fase adulta para da fase da juventude para a fase adulta, que é importantíssimo o rito com as tucandeiras. Como a tucandeira, ela passa... Oi? Eles usam uma tucandeira boa, eles usam uma tucandeira boazinha, eles não usam tucandeira perversa, não. Sei, mas ao mesmo assim é uma picada. Eu não gostaria de experimentar. Oi? Sim, porque a minha bateria realmente vai acabar, eu vou falar, mas aí se cortar, porque perdi isso. Porque nós temos duas espécies de tucandeira. É a Dinoponera gigante, que é essa que eles utilizam lá, ela é venenosa, mas não é tão venenosa assim. E nós temos a Paraponera clavata. Essa você não aguenta 5 picadas, é impossível fazer aquele ritual com Paraponera clavata, a pessoa morre. É a picada mais dolorida. Venceu o prêmio Ig Nobel. Então, é a picada mais dolorida, pior que cobras. Né? Então, uma pessoa não aguentaria. O ritual daquele com Paraponera clavata, com Dinoponera, que é a maior formiga do nosso planeta, da época dos dinossauros mesmo. Eu vou pesquisar no Google depois. Nossa, obrigado aí pela informação. O pensamento... Mas, menina, com as panteras, você tá falando aí... Menino, olha, eu moro aqui no Pajuçara. Tem tanta da formiga aqui, é tanta formiga diferente, que na minha casa deve ter uma população de 10 formigas diferentes. É muita formiga diferente uma da outra. Não estou te ouvindo mais, Rubens. Eita, a bateria então caiu, né? Estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo, professor. O pensamento nas populações tradicionais. Vários autores, dentre eles o Mark Harris, está aqui. Ele estuda a Amazônia, é um antropólogo escocês, Mark Harris. Ele estuda o pensamento nas populações tradicionais aqui na Amazônia, mas ele estuda os aspectos socioculturais. Como é que a sociedade ela só se organiza ao longo do tempo,
a partir dos seus valores e crenças. Eu também estudo essa área. O Mark Harris, ele vai falar que o presente no pensamento dessas populações tradicionais na Amazônia, né? Porque se você vai pensar a população tradicional na Amazônia, ela é um prolongamento do processo de fricção entre os portugueses, entre o branco e os indígenas. Esse prolongamento que vive na várzea, a gente chama de varzeiro. Esse prolongamento que vive, né, esse entrecruzamento, né, que vive na região do Tapajós, nós denominamos de ribeirinhos, né? E ele vai falar que como esse pensamento ele dá-se num presente que se reorganiza e se estrutura a partir das relações com o passado. E esse pensamento ele está muito próximo do pensamento ameríndio, porque essa relação entre a natureza ela dá-se através das relações entre o visível e o invisível, as relações entre o visível e o invisível, é tanto que se você for na Várzea Santarena, você vai ouvir muita história do boto, vai ver muita história da mboia, vai ouvir muita história Ai, meu Deus, a cobra. Uma é a cobra norata e a outra é a cobra grande. Vai ouvir muita história do boto, né? Que são... e se você perceber, são a personificação da natureza. É a natureza, a cobra caninana, né? Os fixos e os fluxos. A cobra caninana é a natureza sendo povoada pelas ações humanas, né? O boto se engerando, o boto que sai da água e que vai encantar na beira do rio, né? Ó, o contínuo entre... Eu não estou conseguindo ler. Entre uma categoria e as outras. Essa coisa de pensar as coisas em separado é muito, muito sintomático da ciência moderna. Eu até falei na nossa aula de SND como a gente estuda história errada. A gente estuda história como uma coisa mecânica. Revolução Francesa. Quais são as causas da Revolução Francesa? Quais são as consequências? Isso não é assim. Essas causalidades, perdão, elas vão sendo processadas ao mesmo tempo e se interrelacionando. Basta olhar os fenômenos do presente, os eventos do presente, né? Então, essa ideia de contínuo é a ideia de que os processos eles vão ocorrendo de maneira coordenada e ao mesmo tempo caótica. Aí eu retomo a ideia de Edgar Morin. Edgar Morin, nos livros dele sobre o método e sobre interdisciplinaridade, Morin tem uma contribuição fantástica, porque ele passa pela astronomia, ele passa pela química, ele passa pela biologia, pela psicologia, e ele vai dizer, se na natureza tudo é ordem e caos, se tudo se cria e tudo se destrói ao mesmo tempo, e se recriando, por que é que a gente tem que pensar em sociedade como uma coisa que evolui? É uma provocação que eu faço a vocês. Ele diz, olha, se o Big Bang ele está em expansão, estrelas nascem, estrelas se apagam, o surgimento de buracos negros, o surgimento das supernovas, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo nessa expansão do Big Bang, por que que a gente fica teimando em analisar a sociedade a partir da ideia de ordem? A partir da ideia de tirar da compreensão dos fenômenos sociais tudo aquilo que é desordem. Será que a desordem também não seria criação? Eu estou fazendo perguntas, eu não vou me atrever a responder isso, porque nem Morin responde.
ele provoca a nós a refletir sobre isso. Será que não seria aí o ponto de fragilidade das ciências humanas, de querer pensar a história como uma coisa coesa, de pensar a história como um construto votado à busca da ordem, mas a história, como não se apresenta a nós, ela se apresenta mais como desordem, como efervescência. Pode passar, professor Iane, por favor? Eu estou falando muito, eu acho, e tem muita coisa ainda. A crise das ciências duras seria uma crise do projeto moderno, a crise da medicina, a crise do direito, a crise da biologia, seria uma crise do projeto moderno. Como pensar a ciência tirando dela o que nós temos de mais criativo, que é a imaginação humana? Né? A imaginação humana. A necessidade de cooperação entre os diversos campos de saber para compreender fenômenos cuja natureza é interseccional. A Iracema saiu da... Olha, vou dar um exemplo, né? O conceito de identidade. O conceito de identidade não é fixo, ele é fluido. Eu sou baiense, paraibano, nordestino, negro, professor, que mora na Amazônia, que mora em Santarém. Então, há várias identidades aí que estão se reajustando, se reorganizando. Então, é nesse sentido que a gente fala em interseccional. Você nunca é apenas uma coisa. Você é diverso. Os fenômenos ambientais também. Eu orientei um trabalho de mestrado da Alessandra Branches, que foi sobre a população que mora no entorno do Lago do Juá e os recursos pesqueiros do lago, e como eles sofrem interferência a partir do empreendimento do habitacional do Buriti e da comunidade do Juá. Né? Houve a lixiviação do solo, houve o assoreamento do lago, a diminuição dos recursos pesqueiros do lago, a diminuição de peixes ornamentais, uma categoria nova que ela encontrou pesquisando foi que o esgoto do aeroporto da cidade é jogado no Igarapé, que vai para o Lago do Juá. Então, como é que ela vai entender as reivindicações das famílias que moram ali no entorno do lago? Elas falam assim, olha, não tem mais peixe para a gente pescar. Vocês vão se deparar com essas questões e com essas limitações das pesquisas de campo. As pessoas vão falar assim para vocês. Elas não vão falar de lixiviação, elas não vão falar de economia, elas não vão falar de engenharia, elas não vão falar de direito. Elas vão dizer que o direito dela como moradora do lago está sendo retirado. Ela vai dizer que no lago não tem peixe. Ela vai falar, elas vão usar essa linguagem. E você tem de ser capaz de entender dessa natureza interseccional. Se você for só estudar isso aqui dentro da engenharia de pesca, você não vai dar conta. Se você for estudar isso apenas na luz da antropologia, não vai dar conta, porque o objeto é interdisciplinar. Para Latour, o moderno é um projeto inacabado e paradoxal. Ao mesmo tempo, nós somos modernos, mas nós recorremos a narrativas religiosas para explicar os eventos. Graças a Deus recebi dinheiro hoje. Meu Deus, graças a Deus. Eu estava apertado, eu não tinha R$1 no bolso.
você desconsidera totalmente que isso é fruto de N inter-relações que são administrativas, tal. E você dá um crédito maior a uma causalidade divina. Eu não vejo problema nenhum nisso. Estou usando apenas como ilustração. Até porque eu falo também, né? Ó, para Mafezoli, a razão renascentista e iluminista fractou o olhar sobre a realidade, porque via a realidade apenas a partir de um olhar, o olhar disciplinar. E a razão está muito além disso. A razão, ela tem de ser também afetiva. Ela, eu faço fisioterapia, né? Com um excelente fisioterapeuta. E ele me falou assim: olha, a gente aqui trabalha com o corpo das pessoas, né? Com os músculos. A Delane também, né? Estuda essa. Já passou por essa área, né, Delane, da fisioterapia. E ele diz: você começa a entender melhor que o problema que está no corpo da pessoa, está somatizando no corpo, na verdade são problemas, podem ser problemas de natureza psíquica. Então você tem que ouvir o paciente. Ouvir. Né? Então aí você está quebrando uma hierarquização. Quando você passa a ouvir, você está, ó, abrindo-se a possibilidade de entender que a doença que está somatizando no corpo, ela é de uma natureza interdisciplinar. Né? Sentimentos, sentimentos negativos, sentimentos reativos, que você não está conseguindo externalizar, você não está conseguindo dar voz, e isso prejudica, né? Isso prejudica o teu corpo, porque você vai ter que encontrar um canal para jogar essa energia. Essa energia tem que ser realocada. Se você realoca no corpo, você vai somatizar isso através de problemas de ordem fisioterápica. Quando o Mafezoli fala de uma razão sensível, ele está falando de uma razão sorridente, de uma razão que dialoga com o imaginário, que dialoga com a noite, que dialoga com o sonho. É de uma razão que ela é porosa, é uma razão que está dialogando com o inconsciente. Porque a razão que é diurna é a razão renascentista, é a razão do movimento iluminista, é a razão disciplinar, é aquela que poda as possibilidades criativas do humano. Só que nós somos também criativos. Nós somos também essa outra parte, essa outra porção. Nós somos loucura. Tá certo, Leni? Tá? Posso passar, gente? A etnociência e seus campos é a academia se voltando para o saber tradicional, dizendo assim: nós queremos ouvir vocês. Nós queremos entender como é que vocês capturam caranguejos e se orientam através da posição da Lua no céu. O que é que isso tem a ver com a Lua? Sim, nós vamos compartilhar, não se preocupe. Eita, Yane, tu tens de permitir fazer o download, você faz o download. Agora eu me preocupei. Faz o download para a gente colocar no canal, certo? A etnociência, ela passou a desconfiar que esse conhecimento essa percepção que o conhecimento popular é um conhecimento sem importância nenhuma para o mundo acadêmico, hoje isso não está mais em voga. Pelo contrário,
a academia está preocupada em querer saber que planta vocês estão manejando, para que tipo de doença, né? Surte algum efeito positivo. Vamos estudar os princípios ativos dessa planta e ver se realmente ela tem efetividade, a partir dos experimentos de laboratório, se elas podem contribuir no tratamento de determinada doença. Né, ó? A contribuição empírica da antropologia, né, no sentido de empiria é o estudo dado através da observação. Como a antropologia ela tem contribuído no campo da etnociência, principalmente na parte metodológica. A descoberta do outro, como o outro pode nos auxiliar a entender melhor o mundo que nos rodeia. A ciência mergulhada no historicismo, ou seja, a ciência ela se circunscreve ao longo do tempo. Então, a ciência ela tem um ponto importantíssimo. A ciência ela não se pretende ser correta ou ser detentora da verdade. A verdade na ciência ela é verificada através das experimentações ou no laboratório ou na observação de comportamentos. A verdade na ciência ela é passível de verificação. Eu estou falando bonito, Delaine? A ciência, ela... Oi? Tá sim. A ciência, ela não se baseia em opinião. A ciência, ela não se baseia em achismos. Ela se baseia através de verificações plausíveis de reprodução por qualquer laboratório no mundo. De verificar e perceber e dizer sim, esse estudo ele foi feito através de experimentação científica os dados eles são plausíveis, né? Ó. Quando a gente entra no campo da cultura, aí nas próximas lâminas eu vou tentar explicar para vocês como é que o campo da cultura ele se encontra com o empirismo científico. Pode passar, Yane, por favor. A diversidade cultural, já falei, a diversidade de modos de vida, o modo como as culturas elas se relacionam com o solo, como elas se relacionam com as árvores, como elas se relacionam com as aves e peixes. Lá no Quebec, eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade indígena no norte do Quebec, numa comunidade chamada Managan. Eles falam assim, Managan, mas na escrita é com W, Managan. E ouvindo os indígenas de Managan, eles falando da relação com os lagos, o quanto a água ela tem a dimensão divina, a fogueira lá da aldeia é em formato de tartaruga. A tartaruga ela é um ser bastante contemplado e respeitado na comunidade, porque a tartaruga ela consegue chegar à idade centenária, né? Então a tartaruga ela meio que é testemunha da história dos homens, né? Se falamos de diverso, é possível pensar numa ciência disciplinar. Como nós estamos trabalhando com interdisciplinar, eu penso que a ciência ela ganha mais pensando interdisciplinarmente para entender o homem na sua completude, para entender a sociedade na sua profundidade, né? Ó, e pensar os complexos do humano e da natureza
dentro daquilo que a gente vê como seus prolongamentos, os deuses, as plantas que são mágicas, as plantas que têm dom de cura, de se pensar o rio como um ser, o rio como imaginação, a floresta como um prolongamento do pensamento humano, a floresta como um ser senciente. E olha que tem estudos científicos que já apontam para isso, como os animais como seres capazes de sentir dor, de sentir determinados tipos de sentimento. Então, assim, essas interações entre humanos e animais, elas são muito ricas e que tem-se, a partir dos anos 90, esses estudos entre humanos e bactérias, humanos e vírus, humanos e o uso de medicações tem progredido muito, tanto no Brasil como no exterior, né? Que são o estudo desses prolongamentos aqui, que o Bruno Latour vai chamar do grande povoamento dos não-humanos. Pode passar, professor Iane, eu estou preocupado com a hora. A interdisciplinaridade, né? Essa categoria sobremaneira valorizada por nós e muito discutida. A interdisciplinaridade, ela coteja isso. Ela coteja, ela propõe o estudo dos eventos na sociedade e na natureza, uma sofrendo influência da outra, tentar entender e compreender através do uso do estudo científico, tentar compreender como o evento ocorre, como ele pode ser percebido, diagnosticado e propor soluções, né, para recuperar recursos florestais, recursos hídricos, recursos não estou sabendo usar o adjetivo. Eu acho que é porque a gente não ouve muito falar de recursos gasosos, o ar que nós respiramos, né? O que é que a interdisciplinaridade propõe? A interdisciplinaridade propõe o conjugamento de campos de saber e suas metodologias. Pensar em campos de saber, nós estamos pensando em metodologias que dialoguem, que deem conta à diversidade dos problemas interdisciplinares, como a mudança dos locais de acasalamento e de reprodução de aves no espaço urbano. Isso é um problema interdisciplinar, porque certamente tem constrangimentos sociais que fazem com que essas aves mudam de lugar. Como a interação, pensando na qualidade de vida, o uso dos automóveis, a questão do lixo urbano, como se pensar em alternativas para o melhor armazenamento do lixo. Nós estamos falando de engenharia, mas para se falar de engenharia, nós temos que pensar nas pessoas que produzem o lixo. Aí entra antropologia e sociologia. Como se pensar isso a longo prazo? Isso aí, engenharia de produção, história, administração. Pensar em saúde coletiva, nós estamos pensando nas diversas ciências da saúde, né? Então, a interdisciplinaridade, ela pensa em eixos que colaboram no sentido de contemplar essa natureza de problemas ambientais, né? O que ela propõe é o diálogo, é dialogar, é de estarmos abertos a novas metodologias, de sair do nosso vício disciplinar, de pensar os estudos apenas numa matriz explicativa, porque não dá conta, sociologia sozinha não dá conta, antropologia sozinha não dá conta, de tentar entender a interdisciplinaridade. Ela é desafiante,
porque ela traz uma metodologia muito ampla. As metodologias, é melhor falar isso no plural, as metodologias, como é que ela deve ser manejada? Como é que a sociedade deve se pensar como modelo? Como é que a sociedade deve se pensar, como deve se pensar a relação que estabelece com o capital natural? Quem decide o quê? Isso aí a gente vai ver futuramente em uma disciplina chamada Sociologia Ambiental. Quem decide? Como nós decidimos isso coletivamente? Que modelo de sociedade nós devemos exigir e perseguir? E quais possibilidades ela oferece? Oferecer subsídios para a manutenção e a promoção de qualidade de vida para a sociedade no entorno. Eu não consigo conceber uma universidade que não dialoga com o que está ao redor dela. A universidade tem que dialogar com o entorno e propor saídas, propor intervenções no sentido de melhorar a qualidade da saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é dentro desse contexto que o nosso bacharelado em ciências ambientais ele nasce. Ele nasce com essa preocupação de pensar na qualidade de vida das pessoas, de pensar na manutenção da saúde, de se entender os processos de construção da doença ao longo do tempo, de se pensar em sociedades sustentáveis, de sociedades que explotem menos os recursos ao redor e que ofereça um uso racional, um uso ponderado do capital que está no nosso entorno. Pode passar, professor Iane? É muita coisa, né? Muita coisa. Quais são os limites da interdisciplinaridade? O primeiro limite é o desconhecimento. As universidades, sobremaneira, ainda estão arraigadas no disciplinarismo, de formar profissionais disciplinares. E os nossos programas de pós-graduação, eles são extremamente disciplinares. Eu vim de um programa disciplinar. Então, isso se coloca como desafio para nós. Por quê? Porque isso termina nos causando uma cegueira cognitiva, apenas uma maneira de olhar e analisar o mundo, esquecendo que o mundo é complexo, que as interações de atores e redes são muito complexas para nós entendermos dentro de apenas uma demarche teórica e metodológica. E o saber viciado é aquele pesquisador que você conheceu 10 anos atrás e ele continua explicando o mundo do mesmo jeito hoje. Nós precisamos de profissionais irrequietos. Nós precisamos de profissionais criativos, de profissionais que pensem de maneira multifocal, que pensem de forma interdisciplinar, que procurem respostas diferentes para problemas diferentes e que não tragam as mesmas respostas para problemas diversos. Isso a gente já tem demais dentro das universidades, do saber viciado. Certo, Vandicléia, muito obrigado pela presença para mim, viu? Muito obrigado por sua presença. Pode passar, professor Iane. Olha, interdisciplinaridade para compreender eventos do presente e do passado. Eu não coloquei passado na lâmina. Por que eu estou usando aqui o termo evento? Porque evento ele é mais coerente com o pensamento complexo de Edgar Morin e Bruno Latour,
E às vezes na minha fala eu sintomatizo isso, né? Quando eu falo de fenômeno, eu vou lá, me corrijo e falo de evento. Por que evento? Porque o evento ele tem em sua natureza a ideia de caos. Os eventos eles são sobremaneira imprevistos. Eles podem ser imprevistos. Você pode reduzir o uso de automóveis, né, para a redução de CO2 na atmosfera, da produção de metano e tal, e, ao mesmo tempo, a interação dos gases na atmosfera gera uma natureza de problema completamente diferente. Então, é a partir disso aí que a gente chama de evento. Né? Por exemplo, um determinado problema interdisciplinar, ele pode gerar uma causalidade num determinado tipo de associação humana ou não humana que não estava previsto no projeto de pesquisa. É o que nós vamos chamar, tomando de empréstimo uma terminologia da economia, que é a externalidade. É uma coisa que é imprevista, mas que é imprevista, mas que ela é, de certa medida, imprevista, mas ela está no script. Né? Ó, os não humanos, os objetos, né? Tudo aquilo que é construção humana, nós denominamos como não humanos. Né? Completa rejeição a terminologias modernas como natureza e sociedade, homem e animal, religião e crença, saber científico e saber popular, arte e artesanato. Né? Tudo isso aqui é invenção da modernidade. Né? Aí umas coisas a gente denomina de arte, outras coisas a gente denomina de artesanato. Essas outras polarizações aqui eu já discuti ao longo da fala. Né? Os não humanos e seus rizomas, né? Que vão desde os objetos técnicos a fé, a crença, os seres invisíveis que as culturas acreditam, como eles circulam no espaço dos humanos. Os não humanos e sobre-humanos como uma estratégia para repensar o moderno. Porque o moderno como projeto, ele não acreditava que existia religião no século XX. A religião ia deixar de existir, porque nós íamos ser guiados pela razão. E a modernidade, ela coexiste com o povoamento dos deuses. Eles ainda estão no panteão da modernidade. Que eu não vou aqui discutir ciências das religiões, porque não está no nosso escopo, né? Mas num outro momento eu posso discutir sobre isso, porque me interessa muito. Mas eles continuam aqui intervindo, né? Vamos lá. Pode passar, professor Iane. Eu aqui coloquei bibliografia. Algum gato derrubou aqui em casa. Eu preparei essa lâmina ao longo da semana e eu estou na coordenação do BICA, né? E essa semana é muita coisa. Então, essa bibliografia aqui eu vou passar para vocês, ela completa. É bibliografia, né? Porque eu vou falando de maneira espontânea ao longo da minha fala, né? Aí eu coloquei Latour, Morin, Descolar, Max Weber, Émile Durkheim, Maffezoli e Gaston Bachelard. Essa digressão abaixo de Gaston Bachelard é quando eu falei da noite como espaço da criação, da criatividade, do sonho, da imaginação e do inconsciente. Isso é uma contribuição que Bachelard deu para o grande pensador da metodologia do pensamento científico, né? Então, pessoal, são 18 horas e 8 minutos, horário do Brasil. Essa minha fala, ela não teve como pretensão dar conta de toda a questão da interdisciplinaridade. Ela veio mais como uma tentativa, nous avons jamais été modernos. Isso, Delane, isso, só não passei composer.
A minha fala aqui é mais no sentido de provocar os alunos, né, de provocar, de trazer toda uma sorte de novas questões para nós pensarmos ao longo do nosso bacharelado. Agradeço imensamente à professora Iane por ter abraçado esse projeto do ciclo de debates interdisciplinares. Eu acredito que nós ainda vamos trazer muita gente boa, muita gente competente para trazer, dentro do seu expertise, uma perspectiva multifocal sobre a interdisciplinaridade, que é uma das áreas que contemplam a CAPES CNPq, né? A interdisciplinaridade é uma área de avaliação da CAPES. Então, eu estou muito grato pela presença de vocês aqui, porque eu sei o quanto é importante a gente partilhar, né? Partilhar o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo e que a gente vai aprender ainda mais. A Otton, a Onassis, a Delane, a Liliana Mota, né? E eu estou num desafio imenso à frente do BICA, né, nesse momento, dando puxão de orelha nos meninos e nas meninas, mas é no sentido de dizer assim, olha, eu tenho que ser também firme no momento que tem que ser firme, né? Mas eu agradeço muito. Eu vou abrir agora para quem gosta, para as perguntas, né, Iane? Que a nossa ideia é essa, né? De haver essa troca no final da minha fala. Eu vou desligar meu microfone, tá? Isso, gente. Então, quem tiver perguntas, contribuições, o momento é agora. Vocês podem tanto falar quanto colocar no chat, para a gente poder conversar mais um pouquinho e aí fazer a nossa finalização. Então, temos perguntas? Pode falar, Wilson. Teremos, Ana Carolina, outras palestras. Wilson, levanta a mão, quer falar? Eu acredito que eles estão saindo do ciclo porque já vai começar a próxima aula, eles têm que lanchar. Eu acredito que seja isso. É possível, sim. Talvez a Wilson levantou a mão sem querer, né? A Andressa levantou a mão. Andressa. É isso, professor, que eu cheguei agora também, só que eu estava tentando ouvir a aula, eu estava no trabalho, eu cheguei agora mesmo em casa, vou tomar um banho para ir para a próxima aula, só pedir desculpa mesmo. Tá, obrigado, foi muito bom. Não, eu agradeço. E qualquer pergunta que vir, vocês podem me fazer amanhã durante a aula. A aula vai ser gravada também e vai ser postada no YouTube, então, sem problema. Tá bom, professor, então, eu vou ter que sair, tá? Só para tomar um banho aqui e começar outra aula. Eu passo a palavra para a Iane para ela encerrar nosso ciclo no dia de hoje. Muito bem. Então, gente, vamos encerrando aqui a nossa primeira palestra, né, do nosso ciclo. Quero agradecer muito a vocês, agradecer ao professor Rubens, que aceitou esse desafio de iniciar, né, o nosso ciclo, todo o conhecimento que ele trouxe, muitas perguntas. Eu fiquei aqui pensando um monte de coisa, viu, Rubens, para a gente conversar depois, mas, assim, muitas provocações interessantes e, assim, fica aqui o nosso recado, né, professor Rubens, para principalmente os nossos alunos do bacharelado. Gente, vamos encarar esse desafio, vamos buscar conhecer, aprender, porque nós temos muito a contribuir com esse nosso curso, com a nossa curiosidade, com a nossa imaginação, né, professor Rubens? Nossa criatividade, né? Mundo complexo, precisamos de respostas, né? Como a Adelaine colocou antes de iniciar a palestra. E isso se faz com criatividade, com imaginação e com conhecimento. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, ao professor Rubens especialmente, por ter compartilhado o conhecimento dele com a gente.
Vou interromper a gravação, vou colocar para processar e assim que estiver disponível, vou te passar, Rubens, para você poder colocar lá no canal, para a gente divulgar. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Interrompendo a gravação aqui agora.